Muito boa noite, empreendedores e empreendedoras, entusiastas da inovação e do empreendedorismo brasileiro. Vamos começar hoje a nossa live do IA Factory. Vou trazer aqui para vocês o Elmo daqui a pouquinho para explicar um pouquinho melhor sobre a nossa comunidade, sobre como ela funciona. E hoje, já antecipando para vocês aí, a gente vai falar sobre experiência de usuário, a famosa UX, User Experience. Quem vai me falar para vocês é o Guilherme Gonzalez, que é mentor do Clube de Negócios e também mentor da nossa comunidade. Eu sou a Laura Gugel, sou a gestora da comunidade do IA Factory, sou uma das pessoas que fica ali cutucando a nossa comunidade, trazendo os eventos, as novidades, as informações aí. Sou fundadora do Clube de Negócios, que é um hub de inovação que fica em São Paulo, na capital, e a gente dá suporte e apoio para todos os empreendedores que tenham interesse em se conectar com esse ecossistema. Se você faz parte de uma startup que tem nas suas soluções inteligência artificial ou que vende a inteligência artificial, pode entrar em contato com a gente. A gente já vai colocar para vocês daqui a pouquinho o site oficial, para vocês poderem aí ficar sabendo das novidades e como vocês podem participar. E para antecipar aí a grande parte de possíveis dúvidas que vocês possam ter sobre a nossa comunidade, vou trazer aqui o Elmo, que é o nosso representante do Sebrae. Muito boa noite, Elmo, seja bem-vindo. Boa noite, Laura. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo direitinho? Tá, né? Tranquilo. Tudo aí? Certo. Então tá ótimo. Boa noite a todos. Gente, primeiramente, queria agradecer o presente de todo mundo aqui nessa segundona, 7 da noite. Agradecer também a Laura e o Salomão, o pessoal do Clube de Negócios, que está apoiando a gente aqui no IA Factory. E, para quem não sabe, gente, o IA Factory, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, o IA Factory é uma iniciativa da Unidade de Inovação, aqui do Sebrae São Paulo, que busca apoiar startups, tá? E projetos, empreendedores focados em inteligência artificial. É um programa que teve o início no mês de fevereiro, março. Ele está em constante estruturação. A ideia do programa, como a gente sempre fala, é moldar ele de acordo com as demandas das startups. E é um programa que, a cada mês, a cada bimestre, a gente está sempre trazendo coisas novas. E esse programa tende só a crescer. Queria agradecer as startups que estão presentes aqui também, as pessoas que estão presentes aqui, as startups que estão participando, que estão contactando nossos mentores. Tá? Esse programa ele acontece de forma paralela, tanto com esses eventos aqui abertos ao público, como também com mentorias. Futuramente vão ter mentorias específicas de vendas, de inteligência artificial, ciência de dados, dentre outros pontos, tá bom? Mas a ideia é que toda semana, ou pelo menos umas 3 vezes por mês, a gente traga alguém aqui de algum tema específico, seja de um incrível, né, saber, como a gente trouxe esse convidado agora, e algum tema específico interessante para toda a comunidade, seja de IA, seja de negócio, seja de startup como um todo. E falando nessa parte de trazer convidados, queria convidar aqui o Gui Gonzalez, que é designer e pesquisador, já tem uma mega experiência aí com inovação e com desenvolvimento de produtos digitais, né? Ele é design manager na Wispo Corporation, é chefe de cozinha e também, como posso ver no fundo, né, colecionador de quadrinhos. Isso aí, ó, tá de parabéns. A melhor coisa que tem, quadrinhos, HQs, mangás e por aí vai. Gui, valeu demais pela sua disponibilidade, vir aqui trocar uma ideia com o pessoal. A gente sabe que você sempre está à disposição, um cara que ajuda bastante todo o ecossistema. E fica à vontade aí que é tudo seu hoje. Show. Um abraço. Valeu, Elmo. Obrigado aí. Valeu. Prazer aí por estar aqui, né? Eu acho que dá para falar com muita coisa. Quando eu falo de UX, é muita coisa. E sim, eu também sou chefe de cozinha, estou estudando gastronomia, aí a pandemia abriu o espaço para isso, né? Então, bora lá falar sobre UX. Eu vou falar sobre UX um tema que eu acho que, para ser mais prático, né? Eu acho que é um assunto com bastante coisa, bem profundo hoje no mercado. Eu acho que as startups que estão atingindo sucesso aí hoje em dia, elas não estão surgindo com sucesso do nada, né? Tem muito trabalho de negócios, de empreendedorismo, mas a gente vê que as que se despontam no mercado, elas trazem um modelo de negócios tão inovador que ninguém conseguiu pensar nele até agora, ou então uma experiência do cliente tão fora do normal que a pessoa simplesmente se apaixona pelo produto, pelo serviço que ela recebe ali. Então, quando a gente fala de UX, a gente está falando disso, né? Como que a gente traz essa experiência.
E aí eu quero trazer para vocês aqui uma visão sobre UX na prática, sem o blá blá de tentar dizer o que UX é, o que eu faço, o que eu não faço, mas sim mostrar a realidade, né, o que realmente faz na área de UX e como vocês podem se beneficiar disso na sua startup ou então na empresa que você estiver trabalhando, né? Primeiro, só rapidinho falando de mim, como o Elmo já falou, né, eu sou Design Manager na Whirlpool Corporation. Para quem não conhece, é a Brastemp, a Consul, a KitchenAid aqui no Brasil, e também o CompraCerta. Então é uma corporação mesmo, bem grande, é global, tem marcas no mundo inteiro, mas o meu papel lá é justamente de fomentar a cultura do design, fomentar a cultura da inovação e aproveitar que o fato de estudar gastronomia e trabalhar numa empresa que faz produtos para chefes de cozinha também. Então, acabei juntando o útil ao agradável ali para mim. E também, como o Elmo reparou, atrás de mim, coleção de quadrinhos, bonecos e coisas afins. Então, antes de mais nada, né, uma pequena introdução sobre o que é UX, né? Eu gosto muito de situar todo mundo sobre isso. UX é um termo cultural. Ele relaciona-se à cultura, ele foi cunhado ali nos anos 90 por Donald Norman, dentro da Apple, onde ele estava se referindo não a uma área ou uma atuação profissional, mas sim a experiência que uma pessoa tem. E a experiência, ela não pertence a ninguém que não cada uma das pessoas que interagem com o produto ou serviço, né? E a experiência pertence a essas pessoas. Então, quando alguém fala assim, eu vou projetar a experiência do usuário, já começa errado aí. Tá? A realidade é que não existe ninguém projetando experiências. A gente projeta produtos ou serviços, a gente projeta interfaces, sistemas, a gente projeta coisas palpáveis. A experiência pertence às pessoas. A experiência está na mão da pessoa na outra ponta. Então, UX não é nada além de percepção. UX é a percepção daquilo que a gente tem, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente usa e daquilo que a gente sente em relação a algum objeto ou alguma interação que a gente está tendo no nosso dia a dia. Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso. UX não é uma coisa que eu consigo projetar. Eu não consigo pegar e falar assim, a experiência é boa ou não. Eu já recebi, quando eu fazia muitas mentorias ao vivo, né, antes desse mundo da pandemia, eu participava muito de eventos, e vira e mexe sempre chegava para mim alguém perguntando assim, dá uma avaliada na experiência aqui do meu aplicativo, do meu site, do meu produto, me fala se a experiência é boa, me fala como se a UX está boa. E a realidade é que eu sempre dava a mesma resposta, eu não consigo avaliar isso, porque não funciona dessa forma. Não é simplesmente pegar, olhar e falar que aquilo é bonito. Eu consigo olhar em termos de design, visual, se aquilo é agradável ou não, se tem termos de usabilidade, mas, para ser bem sincero, não é isso que faz uma experiência, né? Uma experiência, ela tem a ver muito com vários outros aspectos que eu vou abordar aqui com vocês. Como eu falei, né, a gente projeta a interface, a gente projeta o que a pessoa se relaciona. E uma interface nada mais é do que o ponto de conexão entre sistemas, e sistemas não entendam aqui apenas como sistemas digitais, sistemas são tudo que envolve uma empresa, né, o ecossistema de uma empresa, ele em algum momento vai ter uma interface com a pessoa cliente do outro lado. Então não importa o que é o sistema, eu posso estar interagindo só com o aplicativo de uma startup, como eu posso estar interagindo com o vendedor de uma empresa, como eu posso estar interagindo com a marca em um anúncio num outdoor, ou mesmo um anúncio digital em um banner, e essa minha interação nessa interface que eu tenho com esse sistema é onde vai ocorrer o primeiro ponto de experiência. E a interface, como eu falei, ela não compreende nenhum periférico, né? Ela não é só aquilo que eu estou mostrando para vocês. Ela é todo um universo de experiências e usos que vão acontecer ali dentro. E a realidade que eu gosto muito desse slide aqui, eu acho que ele para mim representa o que é UX. Por que eu não posso avaliar a UX de uma pessoa? É porque se você me perguntasse para fazer um videogame, eu ia fazer exatamente isso aqui. Eu ia chegar e falar assim, o videogame é um videogame do Matador de Dragões, e o meu papel é de melhorar a usabilidade do videogame, então eu vou criar um botão de salvar a princesa, e o meu jogador, ele quer simplesmente salvar a princesa, então ele clica ali, salvou a princesa, acabou, não tem mais problema nenhum. Só que o que acontece
quando a gente está propondo fazer uma experiência, trazer uma experiência para alguém, a gente tem que olhar uma coisa muito além do que só a tarefa que ele quer executar. Não é só simplesmente ir lá e colocar um botão para ele executar, porque se fosse no caso do videogame, eu acho que a experiência seria horrível, porque a pessoa está buscando um jogo para se distrair, se divertir, fazer alguma coisa, matar o tempo, que ela quer que a experiência dela seja prolongada, né, que ela tenha desafios para enfrentar ali dentro. Então não adianta eu simplesmente facilitar a vida dela e colocar ali o botão para salvar a princesa e acabou o problema e ela resolveu e acabou o videogame. O que acontece é que uma experiência ela vem do universo relacionado a isso, né, e o que é que a pessoa quer realmente fazer naquele momento. Então, fazer videogame não é assim que se resolve. Assim como fazer um produto, um serviço, qualquer coisa que a gente faça, se a gente não entender o contexto, a gente vai criar pequenas coisas que não servem para nada, coisas que as pessoas simplesmente não vão dar valor porque elas vão ver aquilo no momento errado, ou o contexto não vai estar correto, ou então, quem sabe até pode acabar fazendo com que a pessoa descarte o seu produto e faça você perder dinheiro, porque você não está inserido no momento que é interessante para ela. Porque a realidade é que todo bom produto ele tem que ter 3 coisinhas para ter um começo de uma boa experiência. E não estou falando que isso aqui é a única coisa que garante a experiência do cliente. Mas ele primeiro precisa ser tecnicamente possível, ou seja, não adianta eu falar de produtos que eu não sei se eu posso fazer eles na tecnologia, né? Se eu não tenho capacidade, mão de obra ou conhecimento suficiente para fazê-los da forma como eles precisam ser feitos. A outra ponta, ele tem que ser humanamente desejável, que é justamente o que eu estava falando agora do videogame. Humanamente desejável é eu como pessoa, as pessoas em geral, quem eu estou olhando que seja o meu cliente, eles realmente acham isso importante? Eles desejam realmente aquilo? E aí a gente tem que tomar cuidado com aquela pequena métrica de ego que acontece nesse momento, que é a gente se colocar como eu sou o cliente, então eu sei o que o meu cliente quer. Não, a gente não sabe. A gente tem que já tirar essa mentira da nossa cabeça. Nós não somos os clientes, nós não somos as pessoas que vão comprar o nosso serviço. E por mais que a gente ame o negócio que a gente está construindo e que a gente dedique nosso corpo e alma para aquilo que a gente está fazendo, o cliente talvez não goste. Então a gente tem que imaginar que humanamente desejável não é humanamente desejável por mim, que sou o dono do negócio, ou por mim, que trabalho na empresa, ou por mim, que estou modelando esse negócio, ou mesmo por mim, como UX, alguém que está desenhando e projetando aquilo, mas sim pela pessoa que é o meu objetivo, que ela tenha uma boa experiência. E, por fim, não adianta eu ter nenhuma dessas duas coisas sem ele ser financeiramente sustentável, que é garantir que aquele negócio, que aquele projeto, que aquele produto se mantenha de pé financeiramente, que é a maior dor que a maior parte dos empreendedores enfrentam no fim das contas, que é garantir que, mesmo ele tendo a capacidade técnica e conseguindo encontrar um produto incrível, ele consiga manter o negócio de pé para que continue a entregar aquela experiência que o cliente deseja receber. Então, por que entrar em UX? Por que UX pode garantir isso para vocês? Porque na média, e isso é um estudo de 2016 da Forrester, que na verdade é um estudo mais antigo da IBM, que comprovou que na média, para cada $1 que a gente investe em UX, a gente vai gerar em média $100 de retorno. Ou seja, a gente está falando de um retorno de 100%. De cada $1 que a gente investe, a gente retorna 100% desse dinheiro investido. Então, imaginando que se você investir $100, você retorna $1.000. E por aí vai. Então, assim, garantir o financeiramente sustentável existe por causa disso. Não é apenas financeiramente sustentável que garante isso, mas a experiência do nosso cliente, a possibilidade técnica de construir aquilo e a sustentabilidade financeira garantem uma boa experiência. Então, investindo em UX, a gente está investindo nessas 3 coisas ao mesmo tempo. E, isso não é o suficiente para você, né? Você ainda não comprou a ideia de fazer UX lá no seu negócio, acha que é só mais uma palavra, que não tem ainda tanto valor. Você pode, se você estiver trabalhando em uma empresa, eu acho que você pode pirar seu chefe, ou se você for o chefe, você pode pirar com isso. UX é comprovado no mundo inteiro já, como uma área que consegue, uma atuação, uma cultura, o que você quiser chamar UX como ela é,
mas ela é uma área que reduz hoje, garantido, o custo de desenvolvimento de qualquer coisa. Então, você começa a trabalhar com baixo custo, porque você faz protótipos, você só faz pesquisa, você gasta papel e post-it, lápis, caneta para poder modelar o seu negócio de uma forma que realmente seja impactante para o seu cliente e atinja o ponto do desejo humano. Então você vai reduzir custo de desenvolvimento, porque você, na hora que for realmente gastar com desenvolvimento, você vai entrar e desenvolver aquilo que realmente presta e importa. Você pode fazer o real MVP daquilo. A gente consegue garantir uma menor curva de aprendizado do nosso cliente. Então, se a gente tem um produto muito técnico, muito específico, com muitos detalhes, com uma interação confusa, a gente consegue garantir que ele vai aprender a utilizar muito mais rápido, com mais facilidade, porque eu vou testar cada uma das coisas muito bem testadas antes e garantir que a usabilidade daquilo é boa o suficiente, ou intuitiva o suficiente, ou amigável o suficiente para que o meu cliente interaja com o meu produto da melhor forma. Eu posso reduzir o tempo de uso se for interessante para mim, porque às vezes eu tenho um produto que eu não quero que o cara fique muito tempo utilizando, eu quero que ele conclua as tarefas dele com agilidade para poder fazer outras coisas. Isso às vezes é um valor muito importante para o meu negócio, então eu posso garantir que o UX vai me trazer isso. Eu posso aumentar conversões se meu interesse é vender. Então eu tenho um e-commerce, um site de vendas, uma ferramenta de trade marketing, qualquer coisa do tipo. Eu aumento as conversões porque eu estou estudando ferramentas e formas de melhorar o interesse do meu cliente através da experiência, da psicologia do consumo e diversos outros assuntos que estão ligados à experiência do cliente. Eu posso aumentar a retenção se a minha ideia é garantir que as pessoas retornem para o meu produto, como se fosse uma mídia social, que eu continuo ali melhorando ela constantemente, modelando o negócio, que é o que a gente vê aí, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, empresas que vivem de mídias sociais, fazendo o tempo todo, garantindo que a retenção, fazendo com que as pessoas queiram voltar a utilizar de diversas formas. Eu posso gerar valor agregado, né? Eu posso agregar valor a um produto que já existe, eu posso agregar valor ao negócio. Eu tenho, às vezes, um produto que já existe ali no mercado há um tempo, mas de repente eu comecei a ter uma quedinha ali de interesse das pessoas, porque surgiu um concorrente novo, com alguma coisa incrível, impressionante, que todo mundo quer, e aí eu consigo trazer algum valor novo de mercado para o meu produto, porque eu entendi o que o meu concorrente fez e também entendi o que o meu público deseja, que eu ainda não estava olhando, até ter um concorrente que de repente atravessou o meu negócio aqui, cortou o meu valor, e ainda posso gerar uma coisa chamada gerar o efeito wow, né? Wow é no sentido de efeito uau, nossa, e a gente tem aí referências de empresas brasileiras que atingiram isso, né, com produtos muito bons, como a Nubank, que conseguiu conquistar o mercado e acabou hoje mesmo lançando a nova marca deles, depois de 5, 6 anos aí no mercado, que a gente vê o quanto uma boa experiência garante que as empresas usem o meu produto. E quantas outras cartões de crédito digitais não surgiram aí desde o início do Nubank e que não conseguiram conquistar o mercado de uma forma tão marcante assim, justamente porque não tinha esse olhar para a experiência, para a desejabilidade humana, para a possibilidade financeira e para a possibilidade técnica, que eles pudessem realmente garantir o que eles estavam prometendo, e quantos outros negócios simplesmente não conseguiram se manter no mercado e tiveram que abandonar o caminho que eles desejavam, porque não tinham como se manter nessa competição, justamente por não ter esse efeito uau, de conseguir conquistar clientes sem nenhuma necessidade de esforço. E não que não exista esforço real, existe ali trabalho de marketing, campanhas, de conseguir conquistar clientes, de gerar diversas formas de interesse das pessoas, mas o principal de tudo, o negócio te trazia algo que ninguém tinha no mercado naquele momento e que gerou desejo pelas pessoas. Tudo isso que eu falei para vocês nada mais é do que o modelo IDEO do David Kelley, que é um dos fundadores da IDEO, onde ele falava que esses eram 5 passos
mais importantes para você melhorar o seu produto e para você conseguir criar efeito wow, experiências marcantes e incríveis, né? A gente está falando do modelo IDO, onde todo negócio começa com protótipos. A gente, antes de sair gastando desenvolvimento, a gente faz protótipos baixo custo e gasta tempo para testar aquilo o máximo possível com os nossos usuários, gastar aquele tempo fazendo o máximo de esforço possível para que a gente saiba o que a gente precisa desenvolver. E aí a gente testa, a gente colhe feedback daqueles testes com as pessoas, a gente melhora o protótipo, a gente testa de novo, e a gente fica nisso num ciclo constante até a gente se dar por convencido de que não tem mais o que melhorar sem gastar dinheiro realmente desenvolvendo aquilo e colocando aquilo em massa para ser testado por mais pessoas. E a gente consegue fazer testes de diversas formas. E hoje em dia, em produtos digitais, está mais fácil ainda, porque tem ferramentas gratuitas que fazem isso para a gente. Tem o Figma, que pode chegar e fazer isso para a gente. Você consegue desenhar, prototipar, enviar o link para diversas pessoas e testar aquilo com o máximo de pessoas possíveis. Porque a real é que UX não é sobre dispositivos, ele é sobre pessoas. E quando a gente fala que é sobre pessoas, a gente está falando o seguinte: a gente está falando de testar, a gente está falando de testar com todo mundo. A gente está falando de testar com o motoboy, de testar com a tia do café, com o recepcionista do prédio. A gente tem que testar o máximo possível. E quando eu falo de testar o máximo possível, é testar, não é só ir lá e pedir, pô, dá uma olhada aqui e fala se você gosta. É testar de verdade, pedir para ela cumprir uma tarefa, para ela executar algo que você precisa ver se funciona bem, e que ela fale com você e te fale o que aquilo dá. E uma coisa que eu sempre falo, né, não tenta subornar as pessoas com dinheiro, porque se você chegar falando assim, pô, te dou R$100 aqui para fazer esse teste para mim, a pessoa vai elogiar tudo, porque ela tem medo de perder o dinheiro. Então, antes disso, pede ajuda naturalmente para as pessoas, e depois que elas fizerem o teste, dá um chocolate, aí você pode até dar dinheiro, não acho que dinheiro vale a pena nessas horas, você pode dar algum benefício de negócios, um cupom da Amazon, um cupom de algum site de compras que seja interessante, ou até mesmo do seu próprio site, se você já tiver o produto no ar, para garantir que a pessoa entenda o valor do seu negócio e que ela consiga te dar feedbacks reais, interessantes, de forma a valorizar o seu produto. Testar com usuários, teste com o máximo de pessoas que você puder, e não importa o perfil. Porque a ideia aqui não é você testar perfeitamente o seu produto, e sim você ter um start no seu negócio, entender o quanto essas pessoas querem. Você também pode fazer algumas pesquisas qualitativas muito boas. Eu gosto muito de usar esses 3 tópicos como importante, né? Em uma pesquisa, quando a gente está entrevistando uma pessoa, primeira coisa, né, a gente observa e escuta, a gente só presta atenção na pessoa, a gente escuta ela, a gente não tá lá para influenciar ela ou dizer para ela o que é melhor, a gente quer que ela nos diga o que é melhor. Então extrair dela é deixar ela falar e a gente observar os maneirismos, o comportamento dela e conseguir extrair dela o máximo de informações possíveis. Assim a gente vai garantindo que a gente consegue entender cada motivação por trás das sugestões dela, por cada reclamação que ela traz, e a entender também que as pessoas elas não sabem o que querem, mas elas sabem muito bem o que elas não querem, né? Tipo, eu sei, por exemplo, quando eu vou no meu banco, que eu queria um banco que fosse um pouco melhor, que me desse uma experiência melhor, mas eu não sei exatamente o que seria melhor, mas eu sei que eu não quero pagar mais taxa. Eu sei que eu não quero pagar por algo que não me traz muito valor, porque hoje a experiência não é tão legal. Eu não quero pagar por algo que eu nem sei para que eu estou pagando. Eu não quero deixar os meus dados lá, meu CPF, meus dados pessoais, num formulário que eu não sei para que ele quer esses dados. Eu não sei o que ele vai fazer com isso aí depois. E se ele está vendendo meus dados aí para os caras de telemarketing lá que ficam me ligando loucamente? Então, assim, eu quero que vocês entendam quando eu falo isso, que as pessoas elas podem realmente não saber o que elas querem, mas elas sabem exatamente o que elas não querem, e todo mundo sabe o que a gente não quer. A gente não quer perder algo que a gente tem, que é autonomia e conhecimento sobre o que a gente quer. E entender cada motivação por trás de cada sugestão vem muito de entender que você não está ali para dizer o que é bom, e sim escutar do seu cliente o que é bom. E também a gente pode fazer isso de outras formas. A gente pode fazer pesquisas quantitativas usando
o que for mais fácil, né? Então a gente pode publicar em grupos, enviar pessoalmente alguns testes, a gente pode fazer formulários, a gente pode usar o Google Analytics, a gente pode usar o Hotjar, diversas ferramentas que nos permitem buscar isso. E eu falei algumas aqui que são gratuitas, que vocês podem usar sem muitos esforços, talvez só conversar com alguém que entenda um pouquinho mais da ferramenta para poder colocar ali no seu site, para poder medir, fazer formulários com o Google Forms, que também é de graça, então assim, UX custa caro. Não custa não. Você pode fazer com coisas muito fáceis e bem feitas. Pode conversar com alguém que entende um pouquinho mais da ferramenta para você saber se você precisa fazer alguma configuração, entender melhor. Mas é legal entender as melhores práticas para tudo isso. Mas, por exemplo, um formulário não vai me fazer um formulário com 500 perguntas, porque as pessoas não vão responder e não vão ter tempo. Mas, às vezes, 5 perguntas que podem ser importantes, ou entrevistar pessoas no ponto de ônibus, que hoje está um pouco mais difícil por causa da pandemia, mas um dia essa pandemia acaba e a gente fazia muito, o que eu mais fazia era fazer entrevista no Starbucks. Eu ia lá no Starbucks e conversava com as pessoas. Puxar papo aleatório com pessoas que você não conhece e acabar aprendendo sobre cada comportamento diferente. Pode trazer um valor incrível para o seu negócio. Ou então num coworking como no clube de negócios. Também a gente tem que entender que o problema não é resolvido com um aplicativo. O aplicativo é um artefato. Se ele resolve ou não o problema, isso está na experiência que você está propondo. Então a gente tem que começar a entrar em uma questão mais sobre estratégia, conceito, negócios mesmo, né? Entender o que o seu negócio vai fazer. Só criar o aplicativo não é uma solução do problema. Primeiro descobre qual que é o problema, depois você pensa na solução. É muito comum a gente chegar e falar assim, pô, eu já fiz aqui um aplicativo que resolve o problema. Não. Você fez uma possibilidade de solução. E você pode fazer um protótipo de graça num Figma da vida e testar e ver que não deu certo, jogar fora, não gastar um centavo e depois abordar o problema por outros caminhos. Por isso que a gente fala de redução de custo em desenvolvimento, porque a gente gasta pouco dinheiro para testar e garantir que a gente está resolvendo o problema de verdade e não só mascarando o problema com mais uma tarefa ou mais uma coisa que não resolve nenhum problema de verdade. E aí a gente pode entrar em estratégias, a gente entra já em questões mais psicológicas, como personas, onde a gente pode começar ali com alguns arquétipos de Jung, da psicologia, que trazem pra gente bases muito bacanas. A gente pode escrever um storytelling de dores, problemas que as pessoas estão enfrentando, tentar conectar isso com os arquétipos de Jung, e tentar sempre considerar que personas, elas são reais, elas têm que simular o máximo de realidade possível, mas elas ainda são uma ficção. Então a gente não gasta muito esforço ali para tentar torná-la 100% real. A gente só tenta simular o que representa o nosso público com base naquelas pesquisas que a gente fez, nas entrevistas, nos testes. A gente conheceu pessoas ali que deram para a gente diversos feedbacks que podem ajudar um pouco nisso para o nosso caminho. Só um instantinho. E continuando aqui, a gente tem também a jornada do nosso cliente. Entender isso de estratégica é uma questão muito estratégica, que é entender que toda jornada tem um início, que é como a pessoa conhece o seu negócio, como que ela chega até você, qual que é o meio, que é exatamente quando ela está interagindo com o seu negócio, um fim, toda jornada chega no fim, todo uso de algum produto chega no fim, entender que o mais importante de tudo é que depois do fim existe a continuação, existe o filme 2, existe o Homem de Ferro 2, não, o Homem de Ferro 2 é ruim, mas pode ser, sei lá, o Capitão América 2, Vingadores 2, não, Vingadores 2 também é ruim, a gente pode, vocês entenderam aqui o contexto, entender que a gente traz sempre uma continuação, eu quero que a pessoa volte para o meu negócio, eu quero que ela volte para o meio, para o fim, para o início da minha jornada, eu quero que ela continue interagindo com o meu negócio o tempo todo, que ela continue, para quem sabe, então, ela resolver pagar pelo meu negócio, uma vez que ela descobre que aquele negócio é bom e que resolve o problema dela de verdade. Então é estratégico entender essa jornada como um todo, colocar ela na sua cara, estampada na parede, para você ficar olhando para ela e entender cada momento o que você pode inovar na sua jornada, como que você pode melhorar essa jornada em cada um dos momentos, tanto no início, no meio e no fim, e também, por que não, tornar a continuação ou o retorno dela melhor ainda. Entender o ecossistema ao redor da sua jornada, porque eu gosto de falar muito e eu acho que essa é para mim a coisa mais importante, né? Em terra de experiência, quem tem contexto é rei, né? Porque
quando a gente fala de experiência do nosso cliente, a gente está falando de, como eu falei para vocês, percepções, conhecimentos, motivações, acontecimentos no dia a dia, dificuldades, dores, uma série de aspectos, que tudo isso nos dá contexto. Quanto mais contexto você tem sobre o universo onde o seu cliente está inserido, mais você entende e mais você consegue fornecer uma melhor experiência. Por exemplo, de que adianta você fazer um aplicativo de celular para um usuário que está no desktop, num escritório? Ou então, de que adianta você fazer um site que não é responsivo para um cara que está na rua no celular? Isso é contexto. Entender o contexto onde o seu usuário está inserido, em que momento ele vai utilizar o seu produto ou o seu serviço, para que você consiga pensar estrategicamente em qual é a melhor forma de resolver o problema dele. Por isso que não adianta você falar que um aplicativo vai resolver o problema se você ainda não sabe o contexto por trás disso. Será que o aplicativo realmente resolve o problema? Ou será que você está só se mentindo para si mesmo porque o aplicativo é mais bonitinho de falar que fez um aplicativo do que o site, às vezes, que talvez não seja tão cool assim para o seu negócio, não é tão bacanão ali para o marketing, mas resolve o problema de verdade. E aí o seu competidor vem e faz o site, você ficou lá com aquele aplicativo que ninguém quis utilizar, e o seu competidor foi lá e fez um site que todo mundo quis utilizar. Esse é a realidade do universo que você está inserido quando você fala de experiência do nosso cliente. Entender o contexto onde ele está inserido para poder fornecer melhores soluções. Porque a realidade é que contexto é ao mesmo tempo quantitativo e qualitativo. É quantitativo quando a gente fala de tamanho de tela, conectividade, capacidade da conexão. Ele está no 4G, está no Wi-Fi, está no cabo, processamento. Ele está em um Android barato ou ele está em um iPhone de última geração? Ele tem a capacidade de espaço de baixar um aplicativo pesado ou ele precisa de algo rápido ali no navegador porque ele não tem muito espaço no celular? Ele pode se cadastrar pelo Facebook ou ele precisa de um login corporativo da empresa que ele trabalha? Quais são as formas que eu consigo, de forma quantitativa, dados que eu tenho de contexto dessa pessoa, melhor? Ou então o qualitativo, quais são os objetivos dele, qual é o ambiente que ele está inserido? Os objetivos, por exemplo, um aplicativo para encontrar salões de beleza para pessoas que têm essa necessidade. Esse objetivo do usuário, ele é de encontrar o salão de beleza, né? Então ele quer encontrar salão de beleza. Beleza, tá, entendi isso. Mas o ambiente que ele tá na rua com o celular? Ou ele tá em casa, no computador, trabalhando? O ambiente vai dizer para você o que ele precisa. E aí, às vezes, você vai entender mais dores. Às vezes, ele pode ter mais de um ambiente para utilizar o produto. Ele pode precisar do celular e do aplicativo e do computador. Então, isso também vai te dizer o que você precisa investir mais no seu negócio. Ou então até mesmo a atenção do seu usuário. O seu usuário está utilizando o seu produto como foco principal, é a maior tarefa principal do dia dele. Ele é um cara do telemarketing usando o sistema de telemarketing, ou é um aplicativo secundário no celular dele que ele está usando enquanto está em uma reunião chata que ele está prestando atenção. Ou supostamente está prestando atenção na reunião, mas está ali usando o aplicativo de qualquer jeito porque ele só está agendando uma sessão no salão de beleza. Então, assim, a atenção do seu usuário é um dado qualitativo que você vai obter através de pesquisas, entendimentos, testes, diversas situações que você vai observar, mapear na jornada e entender ali como que aquilo se encaixa. Ou a capacidade do seu usuário. É um usuário com capacidade total ali, um dominador da tecnologia ali de 20 anos no universo da geração Z, ou ele é uma pessoa ali de uns 60 anos, que não gosta muito de tecnologia, tem ali um celularzinho mais ou menos, que não está muito interessado, mas que está ali utilizando. Então, assim, qual que é a capacidade do seu usuário para utilizar as ferramentas que você está trazendo? Se você não entender isso, não adianta muita coisa você falar que você entende o contexto. Porque contexto também muda a forma como ele observa a informação. Se você tentar conquistar o seu cliente através de marketing, marketing também é um canal de entrada, é uma forma como as pessoas chegam no seu produto, vai estar lá no início da sua jornada, e se você tem menos contexto, você recebe aqueles e-mails de spam que caem na sua caixa de spam automático, a pessoa literalmente ali, desculpem a palavra, ela cagou para sua comunicação, porque você não entendeu o contexto onde ela está inserida.
Aí você vai melhorando um pouquinho, entendendo mais, você começa a virar propaganda ali, igual era na televisão, naqueles banners aleatórios que aparecem nos sites usando o Google AdSense, porque você está chegando ali num momento onde você está entendendo o contexto que ele está inserido, mas ainda não está muito bem inserido, né? Porque ainda não é uma informação relevante realmente para aquela pessoa, até o momento em que aquilo passa a ser uma informação, que é quando você tem tanto contexto que a pessoa, quando ela bate o olho, ela entende que aquilo resolve o problema dela. Então, o contexto não existe na experiência apenas para a construção do seu produto. Também existe para que você consiga chegar no seu cliente com mais facilidade. Porque se você não entende essa diferença, você acaba desperdiçando muito tempo da sua jornada. A gente também pode trabalhar com alguns wireframes, né? A verdade é que esquece o design. Esquece se vai ser azul, vermelho, roxo, verde, se vai ter o seu logo em cima, embaixo, grande, pequeno, se você vai usar site ou responsivo. Esquece um pouco isso e começa a olhar para o que deve funcionar. O que você precisa executar, qual é a tarefa que a sua pessoa, né, que o seu usuário quer executar, qual que é o objetivo que ele tinha lá no contexto qualitativo e como que ele deve fazer. E aí você, antes de sair desenhando algo muito complexo, você desenha um site simples, ali com cinza, não precisa ser nada muito complexo, faz ali no Figma mesmo, ou qualquer outra ferramenta que você dominar, ou que você tiver disponível, dá para fazer até no PowerPoint. Antes, há muitos anos atrás, quando eu comecei em UX, eu fazia muito protótipo no PowerPoint, tá? Então, falar que não consegue fazer porque não domina ferramentas de design é uma desculpa esfarrapada. Você consegue fazer até no PowerPoint ali, com hiperlinks nos protótipos, e colocar vários links ali dentro dos seus slides e fazer navegar do mesmo jeito. Então, vai dar mais trabalho e não vai ser produtivo para você. Tem ferramentas, como eu falei, mais fáceis de trabalhar hoje em dia, mas resolve o problema também. E aí você esquece o design, esquece o visual, esquece o seu logo, esquece a sua marca, esquece tudo. Faz funcionar o que você acha que resolve o problema. E aí você desenha o mínimo necessário para popular uma página com o que você vai ter mais ou menos de ideias e vai melhorando aquilo e acrescentando coisas conforme você for fazendo aqueles testes de usabilidade. Aí você vai fazendo os testes com as pessoas, vai entendendo os contextos, vai melhorando os seus wireframes, vai fazendo eles melhorar até o ponto que você se der por satisfeito, com baixo custo, pouco gasto ali do seu dia a dia, e até você chegar em um ponto que você fala que, ok, o meu fluxo de tarefas funciona. Aí você gasta dinheiro com design, porque aí você gasta tempo com alguns protótipos navegáveis, baixo custo, testa com todo mundo, consegue mudar aqueles seus protótipos o máximo possível para conseguir trazer mais valor agregado para o negócio como um todo. Porque a realidade é que eu acho muito importante a gente levar em consideração isso, né? O que a gente quer, o nosso cliente? A gente quer, o nosso cliente quer, melhor dizendo, né? O nosso cliente, ele quer um cachorro quente. Ele vai e fala assim, eu quero um cachorro quente. Você faz a entrevista com ele e fala, eu quero um cachorro quente. E aí, o que acontece? O cachorro quente pode ser feito de diversas maneiras, mas o que alguém vai falar? Eu quero que meu cachorro quente tenha pão, salsicha, mostarda, ketchup, purê, batata palha, vinagrete, e aí aqui a gente começa a falar o que a gente pode ter, a gente começa a dar ideia. Assim, o cachorro quente pode ter isso, posso fazer ele na chapa, aí eu posso ter 2 salsichas, e aí eu posso adicionar um monte de coisa aí legal, e tá, que ele vira aquele cachorro quente lá do dogão da USP. Aí você vai lá e apresenta pro seu cliente, o seu cliente vai falar assim, putz, eu não quero esse cachorro quente, ele é muito grande, eu não vou conseguir comer, não vou colocar na boca, aí vai cair metade, vou me sujar, não quero isso aqui não. Por quê? Porque o seu cliente queria mesmo, era um pão com salsicha. Talvez um ketchup. Mas no seu furor de sair gastando tempo pensando em algo que resolvesse tudo, um grande produto, um gigante, você fez aquela muvuca de coisas, mas você não se atentou ao que ele queria, efetivamente, que era o pão com salsicha. Então, quando a gente fala de UX, a gente está falando de fazer o mínimo necessário, aquilo que o nosso cliente espera receber. E se você não faz nem o pão com salsicha direito, de que adianta você fazer o pão com salsicha, mostarda, ketchup, purê, batata palha, vinagrete, se você ainda não fez nem o pão com salsicha direito para satisfazer o seu cliente, e aí quem sabe oferecer ali um purezinho na próxima, talvez uma batatinha palha, aí conforme ele for voltando você vai melhorando até um ponto que você vira para ele e fala assim, você não quer pagar pelo
cachorro quente aqui, cheião, o nosso dogão da USP aqui, maravilhoso, incrível, que todo mundo ama. Aí quando ele finalmente entender que ele pode ter isso, porque ele gosta do seu negócio, ele gosta do seu produto, você tem o seu cachorro quente gigante que você queria oferecer, mas agora o seu cliente quer esse cachorro quente grandão que você podia oferecer, porque você atendeu a expectativa dele e conseguiu ir aos poucos conquistando ele e trazendo mais coisas para ele. Isso aqui é só uma analogia. O cachorro quente é uma analogia para o seu site, produto, aplicativo. Pensa em menos e começa a fazer o que realmente importa, o que deve ser feito pelo seu usuário, o que o seu usuário quer executar, o que ele quer fazer no seu negócio. E aí você consegue ir melhorando gradativamente as coisas até atingir um ponto melhor. Porque a realidade, e eu gosto muito de ressaltar isso, é que o bom design é diferente da boa experiência. Não é porque o site é maravilhosamente lindo, incrível, que você olha e tem interação, navegação, sombra, musiquinha, interage, faz tudo que você acha que é incrível, que aquilo proporciona uma boa experiência. Porque a boa experiência vem do contexto, de todo esse entendimento por trás para construir aquilo. E o bom design, ou como a gente pode chamar de um bom visual, ele é feito através de técnicas de desenho, de projetar as coisas. E projetar bem feito não é projetar uma boa experiência. Você projeta uma boa experiência, você não projeta uma boa experiência. Você projeta o produto e aí a experiência vai pertencer ao seu cliente. Porque é importante que quando a gente fala de tudo isso, que tem que entender um universo, quando a gente fala de design, que a boa experiência é proporcionada por coisas como entendimento de navegação, localização dos elementos em uma tela. O que um UX muito bom pode fazer, por exemplo, é entender que ele vai construir um aplicativo no celular dele, e aí quando ele vai construir esse aplicativo, ele constrói o aplicativo aqui, e aí ele vai lá e começa a entender aonde as pessoas mexem com os dedões ali para poder fazer uma navegação melhor. E entende que lá no cantinho superior a experiência é um pouco ruim, então em vez de enfiar uma tarefa importante lá em cima, eu deixo as tarefas mais fáceis, mais importantes ao alcance fácil, para que ele faça isso bastante. Você pode pegar qualquer aplicativo hoje em dia, a maioria tem ali as informações mais importantes, as interações mais importantes logo embaixo, para que o seu cliente possa navegar e interagir mais fácil. Os bons aplicativos, os bons designs pensam nessa acessibilidade. Então, olhar para isso é muito importante para o seu negócio. Porque a realidade é que a gente tem uma coisa chamada os 4 estágios do design comportamental. E quando a gente fala de design comportamental, a gente está falando de projetar coisas baseado no comportamento das pessoas para garantir que a gente vai melhorar a experiência e vai melhorar as coisas e vai motivar aquelas pessoas a voltarem a utilizar o nosso produto de forma porque a gente garante que a gente está aderindo ao comportamento dela e não tentando mudar o comportamento dela. Quais são esses motivadores, né? Quais são esses estágios do design comportamental? O primeiro deles é atrair a atenção. Para atrair a atenção do nosso cliente, a gente está olhando ali para questões de contexto, como eu falei, do spam versus informação, evoluindo, melhorando, a pessoa interage com as coisas até chegar no nosso produto. Então, entender que cada tarefa elas têm que ser claras e que a opção tem que ser fácil. Aqui é um exemplo, né, de uma navegação ali que a gente tinha, onde ele tinha várias tarefas para executar que eram menores, mas que a tarefa principal era clicar naquele agendar. Então, assim, eu destaco aquilo mais claro possível para o meu usuário, porque eu olho para a experiência dele e entendo que o óbvio é bom. Eu tenho que fazer com que ele entenda o óbvio. E não que ele tenha 1000 tarefas destacadas na interface para ele fazer uma tarefa por vez, a tarefa principal bem clara ali, fácil para ele entender, e aí vai seguindo cada etapa até chegar ao final do projeto. E aí, por fim, eu vou influenciar as decisões dessa pessoa. Como que eu influencio decisões? O design comportamental olha muito para gatilhos mentais. Existem milhares de gatilhos mentais, mas alguns deles são, por exemplo, o senso de escassez, que é eu dar aquela sensação de que o estoque está acabando,
em um e-commerce, então a pessoa compra porque acha que aquilo vai acabar. A validação social, quando você tem as avaliações dos produtos. A curiosidade, você dá a sensação de que tem algo a mais para ele investigar sobre aquele assunto. A autoridade e confiança, né? Então você usa pessoas ou se porta de uma maneira que você influencia a decisão da pessoa porque você é uma autoridade no assunto e aí ela acredita na sua palavra e ponto final, ou então ela confia na sua palavra e ponto final, ela não discute porque ela confia em quem está aparecendo para ele, a informação que está sendo passada para ele. Aversão de perda, ninguém gosta de perder dinheiro, então você, em vez de você falar que ele vai pagar mais caro, você fala que ele está perdendo X desconto ou X bônus porque ele não está pagando por aquilo. É muito comum você ver em sites mais focados em vendas, quando você vai assinar um serviço, que ele te fala que a experiência é assim, né? Tá lá assim, esse aqui é o pacote mais interessante dos nossos, é o mais comprado. Por que ele é mais comprado? Aí você vai ver o preço, na verdade, é muito mais caro, mas aí ele coloca de um jeito que faz parecer para você que ele está perdendo alguma coisa porque ele não está comprando aquele modelo mais caro. E aí você vai usando gatilhos mentais para influenciar cada decisão de navegação do seu usuário. Isso é o que a gente chamava de CRO, né, que é a taxa de conversão, de otimização de conversão. E alguns no mercado chamam isso como a UX do mal, que é quando você utilizava a psicologia contra o cliente na hora de fazer com que ele tomasse boas decisões. Claro que tem que tomar cuidado porque tem que ser decisões éticas. Você não pode tomar decisões que façam o seu usuário não poder cancelar ou não poder escolher o que ele prefere, e sim fazer com que ele se sinta guiado para tomar a decisão que lhe é mais útil e importante para ele como pessoa, mas que também é importante para você como dono do negócio. As ferramentas que a gente fala contrário a isso são aqueles termos de contrato, por exemplo, que a gente chamava de black hat, que é quando a pessoa entra na página e já está marcado que ela autoriza receber spam de você no e-mail marketing. Se você entra numa página e aquilo já está marcado, isso é uma ferramenta de gatilho mental também. Ele vai se aproveitar de uma questão de que você não vai ver aquilo, que você está preenchendo outras tarefas e aquilo é uma tarefa quase terciária que talvez você não veja, e aí ele usa isso como uma ferramenta de black hat, né, uma forma de fazer você se cadastrar em uma newsletter que não lhe é interessante, porque você não vê que você tinha que desmarcar aquilo, em vez de você marcar se você tivesse o interesse. E aí, por fim, a gente entra no fluxo de facilitação de ações e sustentar o comportamento. Garantir que cada ação que a pessoa faz é mais fácil, e aí fazer com que ele tenha interesse em voltar, porque aquela ação é fácil, então a gente sustenta esse comportamento através de diversas ferramentas comportamentais, como os gatilhos mentais. Por exemplo, se você mostra para o seu usuário que um erro está acontecendo, ele tende a resolver aquele erro porque aquilo é interessante para ele. Agora, se você entra num formulário, você fica clicando no plano básico ali, assinar, eu quero assinar, e o negócio não vai, e não te fala o porquê que não vai, o que acontece é que o seu usuário vai acabar desistindo porque a experiência dele é uma porcaria e porque ele tem mais coisa importante para fazer do que pagar para você pelo seu serviço. Mas aí, se você diz para ele o que ele tem que resolver, ele resolve na hora e ele vai seguir sem pensar muito sobre isso, porque é mais importante para ele isso. Ou então, você dizer, por exemplo, ali, a gente está pedindo o CPF do usuário, diz para ele por que você precisa do CPF. Porque se você precisa de um dado tão sensível como um documento pessoal dessa pessoa, o mínimo que você pode fazer por ela é dizer o porquê que você precisa desse documento, para que ela se sinta mais segura e faça aquilo que você está pedindo. E veja se realmente você precisa. Se você não precisa, você só quer esse dado porque você quer encher a sua base de dados, você pode pegar isso de formas muito melhores do que no cadastro e travar o seu login ali e o seu cadastro do seu cliente. Porque a real é que no fim de tudo isso não existe uma boa experiência sem um bom desenvolvimento de produto. E aí a gente está falando de tecnologia mesmo, né? Entrar no desenvolvimento. Se você não desenvolver nada, não adianta. Porque assim como foi o Instagram lá atrás, quando ele surgiu, o que o Instagram fez que conquistou o mercado, né? Que garantiu que as pessoas quisessem estar lá? Aconteceu por quê? Quando as pessoas
começavam a utilizar o Instagram e outras ferramentas similares, como o próprio Facebook era antes de comprar o Instagram, você começava a publicar uma foto, e aí você ia lá, escolhia a foto, aí ficava lá a foto escolhida, aí você vai lá, faz todos os filtros, e aí quando você ia publicar, ele demorava horrores para postar aquilo lá, e aí às vezes demorava, e aí você ficava irritado. O que o Instagram fez, que foi a inovação deles? Eles queriam que as pessoas postassem fotos. Fotos são pesadas, as pessoas iam estar na rua usando sua internet móvel, que também não era das melhores quando o Instagram surgiu. Então o que a gente faz? Vamos fazer um hackzinho aqui no meio do processo. Quando a pessoa selecionava a foto, e enquanto ela estava editando a foto, escrevendo a legenda, marcando as pessoas, a foto já tinha sido feito o upload para o servidor. E aí, no servidor, a foto já estava lá. Aí a pessoa tá lá, preencheu tudo legal, clicou no share. Clicou no share, eles mandavam para o servidor as mudanças que foram feitas naquela foto, como filtros e coisas do tipo, que você via um preview no seu celular, usando o processamento do seu celular. Aí lá no servidor, eles viam eles mandavam aquelas informações, o servidor fazia aquelas alterações para você, na foto que você subiu, e aí ele publicava aquela foto para aparecer para as outras pessoas. Ou seja, quando você fazia aquilo, quando você começava a publicar uma foto, você já tinha subido ela para o servidor. E se você cancelasse, eles apagavam ela do servidor e nenhum problema aconteceu para ninguém. Só que aí a maior parte dos sites começava quando você, depois de ter feito todas as edições, mandava ela para o servidor, o servidor tinha que receber aquela foto editada, pesada, e aí depois voltar ela lá para a plataforma para todo mundo receber ela também. Então o upload, o carregamento em segundo plano do Instagram foi uma grande inovação muito boa deles, que na época chamou a atenção do Facebook, que fez o Facebook comprar o Instagram, porque o Instagram queria aquela equipe de desenvolvimento com uma capacidade tão incrível de fazer uma coisa tão simples. Então isso é o que a gente tem que considerar ao falar de experiência e de bom desenvolvimento. A experiência do cliente era que ele tenha uma experiência de upload e download de fotos mais ágil, mais prática, melhor do que o que a gente tem hoje. Como que eu faço isso? Entendi todo o contexto e faço um bom desenvolvimento, criando uma ferramenta de desenvolvimento que faça isso, um hackzinho no código para fazer isso funcionar de uma forma diferenciada, e aí inovei no mercado sem ter que fazer nada que fosse novo. E isso foi o que surgiu, né, com o entendimento de experiência que o Instagram criou. Eles criaram uma ferramenta que fazia isso. Porque a real é que tudo isso só existe porque a gente monitora o tempo todo. E a realidade é que qualquer produto ruim, não importa o vendedor também será ruim. Porque se você vende por panfleto, por site, por aplicativo, mas tem um produto ruim que fornece uma experiência ruim, não importa o que você faça, você vai estar sempre lutando embraçadas contra a maré, porque o seu produto é ruim e a sua experiência que você proporciona é ruim. Então, é aí onde a gente entra com ferramentas de monitoramento, olhando para formas novas de fazer isso. E aí o que a gente faz? Os testes de usabilidade, ou os testes AB, e eu vou explicar cada um deles. Se a sua pergunta é o porquê, por que não usam o meu produto? Por que eles não navegam em uma determinada página? Por que as pessoas estão presas no site? Onde que elas ficam presas no site? Por que elas não concluem as tarefas? Por que as pessoas não compram? Aí você faz um teste de usabilidade. Porque o teste de usabilidade ele vai te garantir que você entenda o porquê das coisas acontecem. O teste de usabilidade é o ponto de equilíbrio. Ele foca na clareza da tarefa principal e tenta tornar as tarefas secundárias não confusas e que dificultem a conclusão da tarefa principal. Então eu foco em entender o porquê das coisas para conseguir melhorar a experiência para cada tarefa que o meu cliente precisa executar no meu site. E quando a gente fala tarefa, são todas as tarefas, tudo que está relacionado ao meu site. Até tarefas que não são objetivos do meu usuário, mas são objetivos do meu negócio para permitir que ele conclua aquela tarefa principal. E se a sua pergunta já for quantos, aí a gente vai para um teste AB. Quantos é o quantitativo, né? Qual é o preço mais efetivo do meu produto? Aí você pode testar preços diferentes. Qual que é o CTA que recebe mais cliques? O botão que funciona melhor, né? O call to action que funcione melhor no meu site para fazer as pessoas clicarem mais. Qual layout que eu tenho do meu site pode gerar mais vendas? Qual e-mail performa melhor? Qual e-mail marketing que eu disparo performa melhor? Aí você faz testes AB.
Você manda o teste AB, ele é uma ferramenta de quantidade, então ele vai fazer um teste maior, mais complexo, mas vai garantir para você entender a variação. Então imagina o teste AB como isso. Eu tenho aqui uma ideia de o que eu vou fazer de layout, eu faço a variação A, faço a variação B, e aí eu vou ter a resposta de qual converte mais com base no resultado, porque os dois layouts são praticamente iguais, com pequenas variações, e essas pequenas variações fazem as pessoas terem comportamentos diferentes. E aí eu entro no comportamento dessa forma. Acho que é isso, pessoal. Fica aí o meu contato para quem quiser me chamar. Podem tirar dúvidas comigo, podem me chamar no WhatsApp se tiverem alguma necessidade, e agradeço aí pelo tempo que vocês escutaram eu falando sobre o que é UX de verdade, na prática, sem blá 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 de vamos lá escutar o usuário, vamos falar de empatia e essas coisas, porque eu acho que tudo isso são ferramentas, e ferramentas de trabalho são essas que eu mostrei para vocês. Entender o contexto das pessoas, entender como que a gente ajuda elas a fazer o que elas querem fazer, da melhor forma possível, beleza? É isso. Sensacional, hein, Gui? Muito bom. Que aula! Que aula! Valeu. Adorei. A gente tem uma pergunta aqui que foi enviada pela Carol. Carol, se você tiver oportunidade, conta pra gente aí da tua empresa, aqui nos comentários. Ela perguntou se você podia falar um pouquinho desse UX com foco em B2B. Claro. B2B, vamos lá. B2B nada mais são do que pessoas. A gente esquece que ainda estão pessoas lá dentro. Eu tenho uma pessoa que vai comprar o negócio, o produto lá dentro, eu tenho uma pessoa que vai executar uma tarefa, eu tenho uma pessoa que está ali executando uma tarefa em nome da empresa, mas ainda é uma pessoa. Então todas as ferramentas que eu falei se aplicam ao B2B da mesma forma. O B2B tem talvez contextos diferentes, negócios diferentes, dores maiores, mas a realidade é que o B2B ainda são pessoas. E entender as pessoas é entender as dores que elas estão passando. Se o seu produto, seja qual for um produto que envolve... Vamos pegar aqui um exemplo mais genérico. Um sistema de RH simples que ajuda a pessoa a cumprir ali a meta dela de, sei lá, cuidado... deixa eu pegar aqui um exemplo legal de um RH que eu sei. De folha de pagamento, vai. A folha de pagamento. Meu sistema vende ferramentas de folha de pagamento. Ainda tem uma pessoa lá dentro. E essa pessoa ainda quer fazer aquela folha de pagamento. E essa pessoa quer fazer aquilo mais fácil, porque o dia dela é chato, ela fica olhando para uma tabela o tempo todo, tendo que olhar, filtrar e ver se as pessoas cumpriram ali os horários, e ver se não teve furo no ponto dela e tudo mais. Então assim, como que eu posso facilitar a jornada daquela pessoa que está no RH, que vai fazer isso? E aí você faz uma experiência melhor para convencer essa pessoa de que o seu produto é melhor, para então ela comprar o seu serviço melhor. Ainda estamos falando de pessoas, mesmo sendo no B2B. É saber que os CNPJs são feitos de CPFs. Uhum. Exato. Bom. Temos mais a Carol falou aqui, só para gente falar sobre ela aqui, que a gente tinha perguntado, ela é uma solução para o e-commerce gerir as entregas e tratar ocorrências mais frete por adesão. Se chama Fretou. Muito bom, Carol. Sucesso para você e para o Bruno. A gente tem uma pergunta aqui do Rogério. Rogério é da CISLivre, é uma empresa que faz parte da nossa comunidade, e ele perguntou como ele faz quando o produto dele é um chatbot, WhatsApp ou Telegram. Ok. Chatbot, o produto talvez não seja tão tangível, né? Acho que essa talvez seja a sua dúvida. Mas a experiência do usuário ainda existe nisso. Tem uma área chamada UX Writing, que foca muito na conversação das pessoas, no texto, na interação por texto. Né? Inclusive, os maiores profissionais dessa área, eles atuam muito com chatbot. Então, quando a gente fala de UX para chatbot, a gente está falando de UX Writing, a gente está falando de como que eu escrevo conteúdo, eu entendo o contexto do meu cliente, eu entendo o que ele quer buscar, como que eu resolvo a experiência dele através do texto. Então, aí é uma área que assim, eu não domino tão a fundo, mas eu sei de várias consultorias muito grandes e muitos profissionais que tem no mercado que estão estudando UX Writing, que é um termo novo, mas ainda é relacionado a conteúdo, é relacionado à experiência que as pessoas têm,
Aí eu posso fazer, por exemplo, um teste AB nas mensagens, igual é no e-mail marketing que eu mostrei lá no finalzinho. Eu posso fazer um teste AB das mensagens para ver qual que garante mais conversão em determinado momento. Eu posso fazer teste de usabilidade do fluxo de envio de mensagens, assim, se ele tem que optar por opções ali dentro, a árvore de racionalização. Aí eu tenho outras ferramentas de arquitetura de informação que eu posso usar também, como, por exemplo, taxonomia para determinar fluxo de ações e interesse do meu usuário e ver o quão profundo eu consigo ir no conhecimento do chatbot e por outros caminhos. Então, assim, UX ele também serve para isso. Ele entra um pouco nesse foco. Muito bom, muito bom. Essas são as dúvidas que o pessoal colocou aqui para a gente. Gui, quero aproveitar para te agradecer super pela sua presença. É sempre um prazer estar aí com você. Faz um tempão que a gente não se fala. Então foi super bom a gente se encontrar aí nessa live. Eu espero que você tenha gostado da experiência. Apesar que o nosso UX aí, do ponto de vista de transmissão, ainda tem bastante coisa para melhorar. E agradecer aí novamente sua disponibilidade. Eu acho que é super bacana quando a gente pode contar com cabeças como a sua na nossa comunidade, aí trazendo sempre muito valor para os nossos participantes. Muito, muito obrigada, Gui. Eu vou aproveitar para colocar aqui na tela para vocês, pessoal. Nos comentários vocês vão ver um link, que é o link da lista de presença aí do nosso evento de hoje, para vocês receberem o material relacionado à nossa temática. É preciso preencher isso, essa lista aí, para a gente ter certeza também que vocês estavam aqui com a gente, que a gente não perdeu nenhum guerreiro no caminho, apesar que a nossa transmissão foi bastante estável, o que é excelente. E vou chamar aqui também o Elmo, porque, Elmo, temos perguntas para você também. Acredite, junte-se a nós. Pois é, estou vendo aqui agora mesmo, mas primeiro queria agradecer o Gui aqui por essa aula que ele deu para a galera, né? Aprendizado para todo mundo, com certeza para a gente aqui também, né? E até pegando um gancho do que você falou, né, o Gui, a gente está passando esse Forms exatamente para ver a questão do feedback da galera, né? É importante ter isso, né? A gente saber o que o pessoal está achando, então toda vez a gente passa o Forms, tanto para fornecer o material do palestrante ou para quem queira tirar alguma dúvida, mas também para a gente escutar o pessoal, né? Escutar, a gente está sempre tentando melhorar. Então, é aprendizado a tempo. Isso que vocês estão fazendo é UX. É fazer a pesquisa de entender o que as pessoas estão fazendo. E sabendo se elas estão gostando e melhorando a próxima experiência, e assim vai. E iterando sempre para melhorar. Estamos no caminho certo, então. Sim, estão. Né? Não, tá legal. Eu queria aproveitar e responder aqui a dúvida da Carol. Carol, para você entrar na comunidade e até submeter a sua startup, seu projeto também, tem um link do iAfactory. Entra no nosso site, não sei, depois o pessoal vai mandar aqui no chat o link do nosso site, do iAfactory. Vou até passar para a Laura mandar aqui para o pessoal. E aí, gente, vocês podem entrar, lá tem algumas informações sobre os eventos, sobre como funciona a comunidade, sobre os nossos contatos também, tá? O meu e-mail, para quem quiser alguma dúvida mais específica, meu e-mail está nesse link que o pessoal do Clube de Negócios mandou aqui no chat, tá bom? Então, assim, para vocês olharem alguma coisa, alguma informação mais específica, se vocês quiserem saber, podem mandar esse link, preencher esse link também, está no meu e-mail, manda no e-mail. Se alguém quiser saber alguma coisa a respeito do iAfactory em si, da comunidade, startups de IA que está estruturando, entra nesse site, tem várias informações lá, e fique à vontade para entrar em contato conosco, tá? Até porque a própria unidade de inovação aqui, a gente está com várias ações, não só voltadas para IA, então tem de diversos outros setores, todos voltados para a parte de negócio, para a parte de startup, para a parte de tecnologia. Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, que eu vou direcionando assim que eu entender qual é mais cabível para cada um. Às vezes não é IA o seu negócio, mas pode ser alguma outra coisa, a gente faz o direcionamento correto. Beleza? É aquela coisa, aí, né, Elmo? Se a gente não souber fazer, a gente sabe quem faz. A gente sabe quem faz. A gente indica. Então, a gente sabe quem faz alguma coisa. Pode ter certeza, gente. Tá? O Clube de Negócios aqui, a Laura, o Salomão, o pessoal que ajuda também a gente bastante. Então, assim, fala isso não só como Sebrae, mas também o pessoal do Clube de Negócios tem uma mega rede que pode ajudar vocês, tá? Então é isso, contem com a gente. E valeu demais, galera. Já tô vendo que deu o horário aqui já, mas muito obrigado a todos, tá bom? E precisando, fiquem à vontade.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela companhia hoje. Elmo, muito obrigada pela sua presença. Sempre bom ter você aqui com a gente. A gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.